Olá, o sul do Piauí, parte integrante da região do Mato Piba, é uma das novas fronteiras agrícolas do Brasil que mais prometem no quesito a segurança alimentar do planeta, além do seu potencial para a produção de fibras e biomassa. Entretanto, ao longo de quase 3 décadas de exploração econômica, entra safra, termina safra e as condições de infraestrutura, principalmente de estradas, é cada vez mais precária. Para falar sobre este e outros assuntos, nós aqui do portal Cerrado Rural Agronegócios e o nosso canal no YouTube, nós convidamos o diretor executivo da ProSoja Piauí, o jovem produtor rural, Rafael Maschio. Tudo bem, Rafael? Bom dia, Antônio Oliveira, editor aí do portal Cerrado Rural Agronegócios. Primeiramente agradecer o convite aqui, a oportunidade por estar trazendo algumas informações do Piauí, especialmente ao que se refere à produção de grãos no Cerrado. Rafael, qual é atualmente a situação das estradas no sul do Piauí, principalmente no polígono de plantio, na área que está sendo explorada? Com relação às rodovias, como você colocou aí, o Piauí vem há praticamente 3 décadas, um crescimento interessante da área plantada, da produtividade, inclusive da produção de grãos. Isso a gente verificou com mais intensidade nas últimas 2 décadas, principalmente. Porém, as condições de rodovia que atendem a essa região produtora, a mesorregião sudoeste piauiense, vamos dizer assim, o extremo sudoeste piauiense, que é a região que compõe aí o Mato Piba, as condições das rodovias que atendem essa região, são rodovias basicamente estaduais, nada melhoraram nesses 20, 30 anos. Nós temos basicamente aí 2 rodovias estaduais que atendem a região, a PI 397, a conhecida Transcerrados por todos, pela imprensa. Já visto aí há uns 20, 30 anos que se demonstra a situação precária dessa rodovia. E uma outra importante rodovia que é numa região onde o crescimento é mais recente, principalmente dos anos 2000 para cá, que é a região, que é a API 392, que a gente batizou agora de Estrada da Soja aqui no Piauí. Então é uma rodovia muito importante que atende aí os municípios de Ribeiro Gonçalves, Baixa Grande do Ribeiro, uma região que cresceu muito nos últimos 15, 20 anos. Inclusive, para você ter ideia, essa região hoje corresponde por aproximadamente aí 60% da produção de grãos do estado, e os outros 45% estão às margens da outra rodovia que eu citei, a PI 397, a Transcerrados. Mas só para situar aí, a PI 397 é o principal corredor norte-sul dessa mesorregião sudoeste piauiense, e a PI 392 o principal corredor leste-oeste. Então seriam as 2 principais rodovias aí para fazer um atendimento logístico dentro desse polígono produtivo do estado. Temos a BR-135, que já no extremo leste, né, desse polígono da região produtora, sudoeste piauiense, que vem sendo alargada aí recentemente, tem sua condição melhorada, mas ela já é uma rodovia marginal, não é uma rodovia que atende internamente as áreas de produção, mas também muito importante porque ela é o principal destino aí, pelo menos em boa parte do caminho, para os corredores de exportação lá do norte do Maranhão. As rodovias, como eu falei, elas não se tem um olhar prioritário dos governos, pelo menos desses governos que estão aí há 20, 30 anos, para se criar infraestrutura para esse setor, apesar de a gente ver aí que
o valor bruto da produção agropecuária no estado, você pegar 20, 30 anos, era quase insignificante. Há 10 anos atrás ele já correspondia a quase 3 bilhões, a quase 2 bilhões e meio de reais. E hoje esse valor, o último ano aí que a gente analisou, 2018, estava na casa dos 4,5, 4,7 bilhões de reais. Então veja. Nós sabemos que toda safra há esse problema. Toda safra a ProSoja, produtores rurais individuais e outras instituições privadas e políticas estão no pé do governo pedindo providências. Qual é este ano, esta safra, a conversa do governo do estado em relação a sanar, ao menos amenizar, por enquanto, estes problemas, Rafael? Tem a posição do governo atualmente sobre essas rodovias. A gente tem buscado todas as soluções possíveis para melhorar a infraestrutura no estado, desde cobrar o investimento do governo do estado, haja visto que são rodovias estaduais, quanto partindo agora, haja visto que não se tem uma resolução a tempo condizente com o crescimento do agronegócio, procurar outras alternativas. Inclusive o governo do estado tem feito um estudo aí para ver qual é a viabilidade econômica, viabilidade técnica e econômica, isso já está publicado para consulta ao mercado, para uma PPP, uma parceria público-privada para implantação e manutenção da API 397, a rodovia Transcerrados, que tem aproximadamente aí 330 quilômetros. Evidentemente que não é a solução ideal, porque isso vai ter um custo de pedágio, caso venha a ocorrer, que vai onerar aí também os custos de produção. O que a gente gostaria é que os tributos gerados pelo setor retornassem em investimento com o recurso do governo do estado para a execução dessas rodovias. Ela tem a Transcerrado, para você ter ideia, tem aproximadamente 330 quilômetros. Foi dividida em 3 trechos. O primeiro trecho, 1/3 dela foi licitado em 2013, então há mais de 7 anos, e esse primeiro trecho não consegue ser concluído. Os demais trechos, basicamente em leito natural, a gente já vem fazendo um trabalho junto com o governo do estado, o Departamento de Estradas e Rodagens do estado, para se fazer uma intervenção, pelo menos uma implantação, um revestimento primário, pelo menos nos pontos críticos. Dá algo em torno de 10, 20% aí dos demais 230 quilômetros. 20, 30 quilômetros. Rafael, vamos falar agora da safra em si. Como é que está a safra 2019-2020 aí na região sul do Piauí? O ciclo segue normalmente, sem nenhuma ocorrência de doença? Como é que está? Com relação à safra 19 e 20, foi um ano muito complicado para o plantio, tem sido ainda um ano complicado para o plantio. Nós tivemos chuvas na segunda quinzena de outubro, algo em torno aí de 10% da área de soja foi plantada. O Cerrado do Piauí hoje chega à marca de 1 milhão de hectares de plantado. Soja é o carro-chefe aqui, com basicamente 80% disso. Milho e outras culturas vêm aí em seguida. O ano muito complicado de plantio, porque apesar dessas chuvas no final de outubro, que se plantou aí aproximadamente 10% da área de soja, o mês de novembro e dezembro com precipitações muito irregulares, tanto espacialmente quanto temporalmente, meses extremamente secos, aí se você olhar dentro do contexto da série histórica, com baixos acumulados de precipitação. Isso complicou bastante o plantio. Áreas que foram plantadas, principalmente no final de outubro, terão que ser replantadas, e que já estavam no início do período reprodutivo, e as áreas aí plantadas em novembro, dezembro, que ainda estavam em estágio vegetativo, a gente deve ter também uma redução do potencial produtivo. E o plantio ainda segue aqui, acredito que deva concluir agora até meados de janeiro. Já deve ter algo aí em torno de 80% da área de soja plantada, 80, 90, praticamente concluindo a área de soja, e a área de milho aí por plantar, aproximadamente 150, 160 mil hectares de milho que são cultivados no Cerrado.
Assim, a gente, apesar desse atraso e dessa necessidade aí de replantio de aproximadamente 10%, a gente ainda, caso as condições climáticas de janeiro, fevereiro, março, abril sejam favoráveis, a gente ainda acredita numa safra boa, talvez não mais os 4,5 milhões de toneladas de grãos, onde aproximadamente 90% disso são cultivados no cerrado do estado, no sul do estado, nesses 1 milhão de hectares, no universo aí de uma área total de cultivo de 1,5 milhão do estado do Piauí, 1,5 milhão de hectares. 1 milhão está na região dos cerrados, na região sudoeste, e representa aí quase 90% da produção de grãos do estado. Acreditamos ainda numa safra de razoável a boa, caso as condições sejam favoráveis daqui para frente, algo em torno aí de 4,2 milhões de toneladas. Muito provavelmente a gente não atingirá novamente a marca aí das 2,5 milhões de toneladas de soja, nem das 1,8 milhões de toneladas de milho. Esse número deve ficar um pouco abaixo. E qual é, para esta safra, a expectativa de produção e produtividade? Quanto à safrinha, ela promete com as atuais condições de clima e tempo? Em relação à produção e produtividade, já falei alguma coisa. Sobre produtividade deve ficar aí na casa dos 51, 52 sacas de soja, produtividade média de soja no estado, num universo aí de 800 mil hectares cultivados. O milho é muito interessante aqui no estado, que de quase 400 mil hectares de cultivados de milho em todo o estado, 150, 160 mil estão no estado, concentrados na região dos cerrados, e ela representa aí 85% da produção de milho. Então, isso quer dizer que a produtividade nos cerrados ela é muito alta, chega aí a 7, 8 mil quilos por hectare, enquanto nas demais regiões do estado, na agricultura familiar e de subsistência, ela não passa de 2, 3 mil quilos por hectare. Então, a produtividade de soja, de milho tem evoluído nessas áreas bastante, e é o que tem mantido o produtor aí de pé, vamos dizer assim. Rafael Maschio, diretor executivo da AproSoja Piauí, muito obrigado por esta entrevista ao canal Cerrado Rural Agronegócios e ao portal Cerrado Rural Agronegócio. Sucesso para vocês aí da região sul do Piauí. No mais, acredito que o Piauí se encaminha aí para uma consolidação de um importante estado produtor para o Nordeste e para o Brasil. Agradecer o convite do Antônio Oliveira aí do Cerrado Rural Agronegócios, e nos colocamos à disposição aí para maiores esclarecimentos. Obrigado e um bom